fotos que eu gostaria de ter. Prezados irmãos Mas eu não recebi. que estão em todos os lugares, estamos começando a Eu não nossa sei mexer conexão nas coisas. desse encontro que Deus tem nos permitido. Vamos agora, acho que dessa vez deu certo o som aí no nosso site, YouTube. Vamos ver. Já me envia por? Ok, deixa eu adiantar essa imagem aqui para cima e acho que tá bom. Aqui. Opa. Grudou aqui, peraí, irmãos. Negócio. Pronto, soltou. Não chegou ainda. Tudo certo? Deu um balanço aí. Deixa eu ver aqui, vou mais pra cá. Agora, vamos começar também. Bonita aquela história. O que será isso? Minha tia. Deixa eu ver aqui só um É pouquinho. bonita aquela história do abraço, né? Ficar esperando. Não, da Bíblia que eu te enviei. Você nem viu, não. Ah, tem coisa que. Não, ele diz assim, Ah, se tu quiser um abraço de Deus, o que acho que acontece? leia a Bíblia. Você vai receber, sabe? É, Coisa assim. essas coisas são É meio fantasiosa, né? bastante. Deixa eu ver. Mas a imagem é bonita. É bonito, né? Ai, meu Deus. Bom, vamos ver aqui como é que vai ficar. Deixa eu ver isso aqui. Mais um pouquinho pra cá. Acho que deu. Deixa eu chegar esse aqui Chegou. mais assim. Perto aqui, ó, irmãos. Estou tentando ajeitar, tá bom? Aí, Isso aqui é parte mesmo, técnica. né? Essa parte mais técnica a gente sempre começa um pouquinho antes, né? Para ajeitar e tudo. Acho que Tá dizendo que você está ao vivo agora. tá ouvindo? Então acho que no Facebook deu certo e também no site também deu certo. Pelo que eu estou vendo ali, achou que tem som tudo. Né? Então, amados, santos irmãos no Senhor, estamos começando a transmissão nesse domingo, dando graças ao Senhor por todos vocês, dando graças ao Senhor por Ele, né, que tem nos chamado, pedindo muito ao Senhor que nos abençoe. Irmãos amados, irmão Teotônio, lá de Portugal, irmã Gisele, irmã Letícia, todos os amados que, aos poucos, pela misericórdia e graça do Senhor, irmã Jocely também, a irmã Sônia que está aqui, a irmã Luísa, a irmã Nancy, o irmão Felipe, que estão aqui, né? David, David, Deus abençoe todos vocês, irmã Idamara, olá queridos, irmãos lá da Irlanda, irmãos amados lá de Luxemburgo, do Japão, lá de Moscou, lá da Austrália, dos Estados Unidos, né, vários irmãos assim, de vários lugares. É uma graça, né, irmãos? É uma graça de Deus, é a graça do Senhor que nos junta nele, né? Nos faz esse participantes desse mistério, né? Participantes dessa coinonia. Irmãos do Brasil, em várias cidades, vários estados, né? Nós estamos juntos no Senhor, numa comunhão, né? Boa noite, sim, naquela bondade vinda do Senhor, naquele bem, naquela bem-aventurança, né? Naquela boa, no sentido de Mateus 5, né? Que o Senhor nos
pegue em sua mão e nos faça como Ele quiser fazer. Isso é Makar, né, irmãos? Makar. Quando a gente fala assim, feliz aniversário, né? Quando a gente fala boa noite, bom dia, né? São palavras profundas, biblicamente são profundas. Elas são derivadas, deveriam e devem ser sempre entendidas como derivadas de Macários. Macários, né? Mateus 5 ali, quando a gente conhece o termo como bem-aventurados, bem-aventuranças, né? Então, esse termo Macários, traduzido por felizes, traduzidos por bem-aventurados, de fato é mais do que isso, né? Ele é Macários, vem de Macar. Macar é a raiz, cuja raiz significa a obra, a matéria-prima. Uma matéria-prima que foi tomada pelo oleiro, né? Pelo oleiro. Irmão Eliseu, amado irmão Eliseu, querido irmão Eliseu, Salim, Deus abençoe também todos, né? Lembrando, como a gente está comentando aqui, queridos, que Deus nos abençoe, nos faça bons, no sentido de que só Ele pode nos fazer bons, né? Sermos abençoados é sermos tornados bons do jeito que somente Deus pode fazer. Nós não podemos, não temos esse poder, não temos essas competências, né? Então, ser bem-aventurado é ser bom do jeito que só Deus pode fazer a gente ser bom. Por isso que ele usa a palavra Makar. Makar significa assim, ó, que Deus vai pegar uma matéria-prima, como o oleiro pegou o barro, e vai pegar esse barro e ele, com a sua mão, né, vai fazer o que ele quiser, a forma que ele quiser, né, o jeito que ele quiser. Isso é Macários. É a palavra que está ali em Mateus 5. Né? Por isso que ele diz ali, bem-aventurados, deveria ser a palavra assim, aqueles que foram tomados pelas mãos do oleiro de Deus, foram tomados pelas mãos de Deus, né? Eles se tornaram aqueles que amam a justiça, né? Então, quando nós lemos Mateus 5, amados irmãos, né, nós precisamos lembrar dessa profundidade da palavra. Não temos condições em nós mesmos, não temos condições, não temos possibilidade sequer de sermos humildes, de sermos em nós mesmos humildes. Não dá. Mas quando nós somos macários, pegos pela mão do Senhor, Ele nos faz, Ele nos abençoa. Mateus 5, todo aí o início aí, onde está a palavra bem-aventurados, a palavra grega é macários. Então o Senhor está querendo nos revelar que aqueles que são dele, aqueles que estão em suas mãos, eles serão macários. Macários significa eles serão feitos como uma operação da parte do Senhor, uma operação da parte de Cristo, da parte de Deus, mudados, transformados, feitos em humildes de espírito. Em humildes de espírito. É um ato resultante, da ação e da mão de Cristo. Né? Muita gente tenta ler aqui Mateus 5, tentando ser humilde. Né? Está felizes, são aqueles. Algumas vezes usa a palavra feliz. Não,
Tá ruim a palavra felizes. Quando aparecer a palavra felizes, é muito ruim. Mesma coisa que bem-aventurado já é um pouquinho melhor. Felizes, talvez possam ser um resultado. Mas não sei, não é uma palavra boa. A melhor palavra para Macários é quando nós somos pegos pela mão do Senhor. Quando nós somos pegos pela mão do Senhor. Isso significa Macários. Não é bem-aventurado, não significa isso. Eles puseram essa tradução, não sei como. Né? Para traduzir Macários, não dá para traduzir para o bem-aventurado. Não dá para traduzir. Como somos pegos pela mão do Senhor, então nós somos feitos humildes. Quando somos pegos pela mão do Senhor e Ele somente tem esse poder, então Ele nos faz chorar. Ele nos faz, isto é, ter a sensibilidade acertada corretamente. A nossa sensibilidade está devastada. A gente é sensibilizado por diversas coisas esquisitas. Né? O ser humano, ele chora por coisas esquisitas, por coisas estranhas, ele se alegra por coisas estranhas. Mateus 5, 2, 3, 4, 5, vai indo. Todas as palavras que você encontrar que está ali vamos dizer assim, num momento em que Jesus reuniu os seus discípulos separado da multidão, como diz aqui no versículo 5:1, isso não é para todo mundo, irmãos. Não é para todo mundo. Isso aqui é a exclusividade daqueles que são tomados por Cristo. Tinha uma multidão lá embaixo, vamos dizer, uma grande multidão. Jesus não subiu na montanha e ficou fazendo uma pregação assim, de jeito nenhum. Diz aqui o texto que Jesus subiu ao monte, se assentou, os seus discípulos se aproximaram e ele falou a eles. Né? Falou absolutamente para eles, para os seus discípulos. A multidão não sabia nada disso. Né? Quem estava ouvindo, quem estava sendo chamado a atenção, né, de que a palavra de Deus, irmãos, que é Jesus, a palavra de Deus, nos chama a um estado de imersão no mistério. É isso que a gente tem chamado de estarmos sendo imersos no mistério de Deus. Agora, aqui ele fala, Macários, os pobres de espírito. Ele está falando do... Quando Deus pega... Pessoa, ele está falando para os seus discípulos, que quando Deus pega a nossa vida, nós não nos tornamos prepotentes. Nós vamos ser feitos humildes e entendendo que o nosso espírito carece absolutamente de tudo de Deus. Então, pobre de espírito. Quem é pego pela mão ele, do Senhor. Quem é pego pela mão do Senhor. Aí em princípio pobre de espírito. Ele é feito ter nele, quando Jesus pega a nossa vida, é transformado o nosso espírito, não um espírito prepotente que acha que já é tudo. Ele agora sabe que ele é pobre. Entendi. Ele não tem nada. Ele precisa tudo de Deus. Ele precisa tudo de Cristo. Né? Então, mas isso só é possível na imersão profunda em Cristo, na imersão do mistério, na koinonia. Alejandro Herrera, né? Deus abençoe também. Então, né, na koinonia do mistério, essa koinonia do mistério que deve ser compreendida assim, nessa dimensão da ação direta de Jesus sobre nosso ser. Por isso Macários, né,
não pode ser diferente, não é um exercício da minha parte, é um exercício da parte de Deus em fazer a gente. Né? Então a gente é alcançado, a gente é salvo pela palavra do Senhor, que toca em nós de uma forma, vamos dizer, milagrosa, né? Em que a palavra, como semente da parte de Deus, que é o próprio Cristo e que é a sua expressão do testemunho dele mesmo, expressa em palavra, alcança o coração do ser humano e toma esse coração numa dimensão tal que fecunda o coração do ser humano em algo chamado pistes, no grego. Pistes. Pistes é fé, traduzido por fé. Então, Romanos 10:17, né? Romanos 10:17 vai mostrar para nós que nós só podemos ter pistes se a palavra de Deus... Olá, irmã Sheila, boa noite também. Quer dizer, agora ainda aí deve ser depois do meio-dia, pouca coisa, 1h, né? Aonde? Lá para os lados perto do Califórnia, não, Eles Alasca. foram pra lá? Alasca não, lá perto do Estão de férias? Ceará. Lá perto do Canadá, pertinho do Canadá, 6 horas antes, né? Então, amados, 10? Romanos 10:17, essas coisas são extremas, irmãos. Essa foi a trilha. São extremas. Nós precisamos ter no nosso coração um profundo temor pela palavra do Senhor. Senão nós vamos ser tão somente leitores da palavra, né? Acadêmicos, teólogos, historiadores. Então o Senhor está procurando nos avisar dessas grandezas. A própria salvação é uma realidade, né, que alcança gentes ao longo da história. Então aqui em Romanos 10:17 diz assim: a fé, o pistes, esse pistes, que é você ser colocado no centro absoluto de toda a verdade. Você vai ser colocado ali. Então a palavra, diz aqui, a fé, vem pelo ouvir a palavra. Então a palavra de Deus, que é Cristo chegando até você, ele faz acontecer algo dentro da vida dessa pessoa chamado pistes. É ele que faz. Ninguém pode gerar isso dentro de si. Né? É que o ser humano vive numa era de cultura cristã, cristianismo cultural. O cristianismo cultural fez gerar a ideia de fé em todo mundo. Então, o que é pensamento positivo é chamado de fé. Né? Todo mundo diz que tem fé. Não tem fé. Todo mundo tem vontades, né? Planos, projetos. Todo mundo tem ideologias, religiões. Nada disso é fé. Né? Tudo isso é isso aí que foi falado. Né? Para existir pistes, verdadeiramente pistes, é aquela hora em que você é tomado por Cristo e levado a Ele mesmo. Então a palavra leva a Ele, a palavra dele leva a Ele. É a mesma coisa quando uma pessoa diz assim: você quer se casar comigo? Aí a pessoa fala assim: quero, e vai embora. Mas você não queria se casar comigo? Sim, mas com a palavra, não contigo. Eu não quero casar com você, quero casar com a palavra. Eu gosto dessa ideia. Eu já tenho essa ideia na minha cabeça e não importa com quem eu fique. Então, não existe esse argumento, isso não é um argumento. Né? Mas a turma faz isso, o pessoal faz isso com relação a Cristo. Né? Justamente com relação a Cristo, faz isso.
Uma vez também que isso já, Cristo não vale nada para as pessoas, o casamento também não vale nada. A relação não vale nada. Ninguém liga, né? Ou, em geral, assim, para a ideia de casamento. A ideia de casamento ela é a mais rasa possível. Não importa se fica junto, se não fica, se tem algum valor, se não tem. Não é, nem se fala mais em casamento. As pessoas vão tendo experiências um pouco uma com a outra, com a outra. Eu não me lembro nem quando começou aquela frase. Eu vou casar até que... Como diz o Vinícius de Moraes, né? Assim, Seja eterno enquanto dure. Isso, seja eterno enquanto É o poema satânico do Vinícius de Moraes. Né? Que seja eterno enquanto dure. Né? Isso daí tudo é uma... Antes não tinha, não se falava. Não se falava. Isso, a gente Ele, viu só nessa ele fase. foi um catalisador da ideia, né? Ele foi. Mas realmente E foi fazendo a cabeça. ele foi fazendo a cabeça, claro, o pessoal canta, o pessoal fala, né? Tudo isso. Mas a relação com o Senhor começa assim, numa relação conjugal de profundidade pistes, né? Em que você passa a estar numa relação absolutamente centrado com Ele. A partir daí, a continuidade é macarial, vamos dizer assim, né? É preciso entender o Macários, né? E Efésios também é importante dentro disso tudo que a gente está pensando juntos nesses dias, né, amados? Efésios. Às vezes o pessoal fala assim, Natal, a gente tem pensado demais sobre essa coisa do Natal, esses dias todos que a gente está vivendo agora, né? E estamos percebendo, como já falamos recentemente, que o Cristo, quer dizer, o Jesus histórico, já não tem relevância para ninguém, né? O Jesus histórico já não é digno nem de fazer presença no seu aniversário celebrado, né? O Jesus histórico nem é considerado na lembrança da maioria da população, né? Natal simplesmente é época dos aficionados por comprar presente para entregar para alguém, né? É isso que é o Natal. É normal se ver algumas, vamos dizer assim, alguns escombros do Natal quando você encontra alguma árvore de Natal por aí. E quando você encontra uma árvore de Natal, ela está cheia de Snoopy, está cheia de urso, né? Tá cheia de qualquer coisa. Mas agora já tiraram aquela árvore de Natal de Snoopy aqui do shopping, arrancaram fora. Porque será? É isso, não tem significado nenhum. Agora que ela ficava no centro do shopping, diminuiu para 1,5 metro na entrada do shopping. E não tem nada de Jesus, nada. Nada, não lembra mais, nada. Não existe qualquer Uma aproximação. criança pequenininha de 3, 4 anos, olha, pensa que é isso, que é Snoopy, que é urso, que é sei lá o que, Nem pensa nada. cachorrinho. Só pensa no sei lá o presente, quê. ou mesmo Nada. assim. E presente. Esse deslocamento de Jesus no mundo pós-cristianismo quase, que a gente vive, né? Ele é profetizado na Escritura até por Paulo, quando ele diz que se por acaso, lá em 1 Coríntios 15, versículo 19, que a gente pensou um pouquinho ontem, quando diz que se por acaso, 1 Coríntios 15, 19, diz se a fé, se a questão Cristo for somente utilizada, né, para tratar das coisas dessa vida, como por exemplo, data natalina, Jesus, para que serve Jesus? Natal. Para que serve Jesus? Dá presente. Para que serve Jesus? Religião. Para ajudar os pobres. Para que serve Jesus? Para ajudar os pobres. Para que serve Jesus? É para as prostitutas, para os bandidos, para os ladrões, para os marginais. Para os bons não serve, nem precisa. O pessoal é tão bom que não precisa de Jesus. O pessoal é muito bom, tão bom, não precisa de Jesus.
Então Jesus é para os miseráveis. E de fato, 1 Coríntios 15, 19 diz que se esse tipo de tratamento gera a miserabilidade absoluta dentro da própria sociedade, né? Então a sociedade está sob um signo de miserabilidade, né? Ela não tem nenhuma relação, nenhuma evidência de relacionamento com Jesus. Agora, fica pior ainda quando os cristãos, né, é que entram nessa, em que Jesus somente serve para servir dentro da experiência existencial. O Jesus, né? O Jesus, não o Cristo. Então, o Jesus, para muitos cristãos, é aquele que serve em algumas ocasiões. Então, algumas ocasiões, quando ele vai para a igreja, por exemplo, quando passa por alguma situação mais difícil, aí ele tem lá um deusinho chamado Jesus, que ele pode lançar a mão numa hora assim, né? Então, são miserabilidades, são expressões da miserabilidade. Hein? Deus viram alguém pontual. Alguém assim, pontual, que, né, de vez em quando aparece. E isso está acontecendo, né, irmãos? Efésios, no capítulo 2, ele fala sobre o que o Senhor tem para nós, nessa grandeza dele, que nós precisamos ter uma introspecção, um temor, né, a essas revelações do Senhor, né? Aí a turminha, as criançadas que estão por aí, ó, a Samira, o Danielzinho, né, os netinhos aí da irmã da Mara, essa turminha aí, ela disse que estão lá. Enfim, toda a criançada que anda por aí, ó, Deus abençoe vocês a vocês conhecerem Jesus Cristo, né? Aquele que é o Criador do universo, né? Aquele que de fato é a expressão de Deus naquelas realizações, né? Olha, tá vendo um monte de coração aí, ó, para as criançadas, né? Estão vendo aí? Corações. Então nós queremos muito que essas criançadas e todos nós sejamos alcançados, amados irmãos, por essas grandezas de Deus, por aquelas dimensões do Senhor, né, e que nós não fiquemos enredados, colhidos por essa rede de ação maligna mundial, né, que suga cristãos para dentro dos ambientes malignos e de, vamos dizer assim, de distanciamento de Cristo de uma forma sutil que tem acontecido cada dia que passa, né? A relação com o Senhor, como diz aqui em Efésios, no capítulo 3, diz aqui no Efésios 3:9, o Evangelho de Deus, a palavra de Deus que é Cristo, queridos irmãos, povo santo de Deus, a palavra de Deus que é Cristo, o Evangelho de Deus, ele chegou como a notícia mais elevada, a mais sublime, a mais preciosa, mais precioso aviso de Deus ao ser humano, né? Então há um chamado, igual a um chamado no casamento, né? Há um chamado. A gente tem falamos ontem ainda. Quando o noivo está aqui assim, ele fala assim, você quer ser a minha esposa? Olha, isso é um chamado, né? E é baseado nesse chamado é que se legitima o casamento. É isso. Não é um papel, né? Não é um argumento legalista. O que legitima, o que o juiz fica olhando assim, já falei para os irmãos que eu fui juiz de paz assim, incontáveis vezes, já esqueci quantas vezes, quantos casamentos já fiz. E quando você fica olhando
as pessoas. Se aquela pessoa diz na sua voz, na sua fala, no seu chamado, eu quero essa mulher como minha esposa legítima. Essa fala, ela tem o comprometimento de uma legalidade absoluta. Aquilo une, aquilo faz acontecer o casamento. Quando ela também diz, eu quero este homem como meu legítimo esposo. Quando ela faz isso, ali se estabelece a legitimidade absoluta. O juiz só vai dizer o quê? Ele só vai assinar o termo do que ele viu e ouviu. Né? O testemunho é deles. Mas é extremamente importante nós sabermos que quando se fala, se estabelece um chamado. Esse chamado ao desposar, o chamado ao desposar é ekkaleo. Compreende? É ekkaleo. Está havendo um ekkaleo. Está havendo um fenômeno chamado eclesia. Eclesia. Quer dizer, você está chamando alguém que estava longe para agora fazer parte de você pelo chamado naquele momento feito. Então, um casamento... Sim. Casamento também é eclesia. Olha, parem de fazer bagunça. Um casamento Estão fazendo também bagunça. é uma eclesia. O casamento é um fenômeno gerado pelo chamado da pessoa. Olha só, pelo chamado do marido, pelo chamado da esposa, irmãos queridos. O casamento é isso. Então, ele chama e acontece um ekkaleo, uma eclesia. Quer dizer, o que acontece? O homem chama a esposa então, quando vem, a esposa também chama o marido, o homem, né? A mulher chama o homem. Ekkaleo. Irmãos amados, é extremamente importante perceber essa dimensão, porque foi Jesus que usou isso. Jesus usou essa comparação lá em Gênesis, quando criou Adão, e de Adão, de dentro de Adão, veio a Eva. Isso é profético. Isso, além de ser verdade, além de ser objetivamente factual, era profético em relação a todos os que foram chamados por Cristo e nele, por meio dele e para ele, foram feitos. Então, Efésios 5, né? Efésios 5, aqui, deixa eu ver, Efésios 5, já comentamos isso muitas e muitas vezes, Efésios 5, 22 até 32. Opa! Está chegando aí o Samuel. Tá bom, Samuel? Hã? O Manu ainda não chegou. Eu não sei, quem sabe. Vamos esperar um pouquinho. Oh, que maravilha! Isso aí. Irmã Catiane. Bem. Irmão Daniel. Tá bom? Aí, ah, lá está o Miguel. Estão aí firmes? Maravilha. Se quiser sentar ali. Será que muda alguma coisa? Então, aí como é que tá aí atrás? Aqui tá batendo arzinho no pé. No pé? Mas Ali talvez. Mas não tá tão quente assim, pastor, pra pôr isso aí. Eu não sei. Eu não acho. Desliga, abra os vidros. desliga, se a gente começar a suar, daí É que nós ligamos o ar aqui, irmãos, e não se sabe se. Ai, que coisa. Uns estão com frio, a neve começou a cair ali no canto. Né? Agora vamos fazer uma. Você tá no meio? Aí tudo desliga. Não, por causa dali, Irmãos, estamos pensando nesse cuidado de Deus, de Cristo, né, em nos revelar a relação que se dá com Ele e o tipo de imersão
no mistério de Cristo, irmãos, que não é possível acontecer de forma alguma, é impossível acontecer religiosamente, não dá. Né? Não é possível acontecer religiosamente, não é possível acontecer ritualisticamente, não dá. Se desliga lá em cima, amor. Né? Não é possível acontecer de nenhuma forma. Tem que ser real, né, pastor? Em Cristo tem que ser real. O casamento tem que ser real. Quer dizer, quando Cristo chama, né, irmãos, é preciso ter essa percepção. Quando Cristo chama, quando o marido, o homem, chama a esposa, ele faz acontecer um ekkalel com ela. Uma eclesia aconteceu. Né? Ele eclesiou com ela. Né? Ele chamou alguém que estava longe para fazer parte absolutamente dele. Vão se tornar um. Vão se tornar um. Isso já está escrito desde Gênesis. Os dois se tornarão uma só carne. Esses fundamentos precisam ser profundamente compreendidos e temidos. Precisa ter temor. Irmãos, a ausência de temor é um fenômeno bizarro. Olá, Miguel. Tá, vem, Miguel. Então, irmãos, essa ausência de temor é um fenômeno bizarro na vida dos cristãos. É evidente que a gente sabe por quê, né? Mas nós queremos aqui pedir a Deus que possamos ser sensibilizados pelo Espírito do Senhor a estarmos sendo formados, macariados, em temor e amor e respeito e dignidade, vamos dizer assim, pessoalidade da palavra, a pessoalidade da palavra, né? Que Deus nos abençoe a perceber que a palavra é uma pessoa. É uma pessoa. Essa dimensão revelada. Então, o marido diz assim, o homem diz para aquela moça: você quer se casar comigo? Isso é uma eclesia. Isso é um ato de eclesiar. Ele vai chamar alguém que estava longe para fazer parte dele. Ela vai fazer a mesma coisa, irmãos. A paz, queridos irmãos, irmã Meire, tem aqui irmã Cida também, irmã Ana Júlia, Deus abençoe. A irmã Ana Júlia se formou outro dia. Deus abençoe, irmã Ana Júlia, né? Foi muito bonito. Todo mundo aí. Irmãos queridos, precisamos ser agraciados com o temor da profundidade do que significa um pedido de casamento. Um pedido de casamento é algo sério, é algo grandioso, é algo de sublimidade. Né? Então, não é possível ter na mente de uma pessoa a ideia de que quando eu estou, vamos dizer, oficiando ou lidando com uma cerimônia de casamento, imagine os irmãos essa cena. Imagine os irmãos essa cena. Se a gente estiver fazendo ali uma cerimônia de casamento, como fiz lá com o Daniel e a Catiane, né, estão bem aí, são testemunhas. O que eu vi, quando eles dois, nós terminamos tudo ali, eu vi com os meus olhos, e todo mundo viu, que eles dois foram embora juntos. As pessoas podem dizer assim, mas que coisa mais óbvia, né, pastor? Eles foram embora juntos. Não foi, irmãos? Eles foram juntos. Eles estão aqui para testificar, né, irmãos? Então, o casamento, irmãos, ele significa uma profecia contínua. O casamento de Deus é uma profecia contínua e constante de que assim é. Assim é. Foi o que Jesus falou para os judeus no seu dia, que já não sabiam mais. E Jesus teve que dizer assim: será que vocês não leram? Não, dizer para um judeu
que ele não lia a Bíblia era irônico. Mas Jesus teve que dizer. Porque ele disse, será que vocês nunca leram, não, que está escrito lá na Escritura? Que Deus os fez desde o princípio, homem e mulher, e o homem deixará o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Os judeus não sabiam mais, né? Os cristãos não sabem mais. Os cristãos não sabem mais. A maior parte dos cristãos, irmãos, uma imensa maioria dos cristãos não sabem mais, né? É claro que isso não aconteceu de um dia para o outro. O que acontece quando eles forem embora juntos? Eu quis dizer o quê? Não é possível aí a Catiane ou o Daniel chegar para mim e falar assim, ô pastor, agora, a partir de hoje, eu vou ficar num lugar chamado. E o Daniel também vai para um outro lugar chamado chamado. Cada um fica num lugar chamado chamado. Eles não têm uma relação, eles, pessoalmente. Porque não pode. Não pode. Tem que ter uma participação de ser membro de algum lugar chamado. Ou eclesia, ou ekkalel, ou igreja. Será que isso é possível num casamento? Conjugar mesmo, né? É uma conjugação. É uma conjugação. Evidente que é uma conjugação. E, irmãos, Efésios, no capítulo 5, Jesus fala isso sobre nós e ele. Ele e nós. Não existe no chamado de Jesus, para a nossa pessoa, fazermos parte dele, não existe nada que possa contemplar a existência de algo chamado igreja na palavra de Deus. O que há é uma relação conjugal absoluta entre o corpo de Cristo, que agora somos formados, um nele. Aqui Efésios capítulo 5. Irmãos, diz aqui. Então irmãos, para ler Efésios 5, tem que ter um entendimento de que onde aparecer a palavra igreja, porque a palavra igreja, já falei para os irmãos, e preciso ser repetitivo, né? Porque é importante, porque essa palavra também é repetitiva, toda vez que a gente lê a Bíblia ela aparece, ela não muda, né? Porque a conveniência de utilizar a palavra ekkalel para transformá-la em um lugar de, vamos dizer assim, de aborto, possível aborto dos crentes, o aborto dos crentes. Ekkalel é abortar totalmente, irmãos, o nascimento. É um aborto violento. Igreja é um aborto violento. Irmãos, dividir o corpo de Cristo é a mesma coisa que você... Irmãos, quantas cenas a gente vê às vezes de um aborto, pegando aquelas ferramentas e cortando braço, cortando perna, cortando cabeça, cortando... É terrível só de pensar. É terrível de pensar. Agora Jesus chama os seus, ele chama os seus para fazer parte dele. Isto é, quando ele chama, irmão, o chamado de Jesus é uma imersão à sua morte e ressurreição, irmãos. Irmãos amados, nós somos chamados a estar imersos. Fomos imersos com ele. Pelo batismo, na sua morte e na sua ressurreição, vivemos a sua vida, diz Romanos capítulo 6, junto com Efésios capítulo 2. Então, Efésios 5, nós estamos aqui, Efésios 5, né? 22. Samira, está de uniforme. Né, irmãos? Então, amados, Efésios 5, 22, vai o Senhor lá no versículo 31 dizer: eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. No versículo 30 anterior,
Ele diz assim, porque somos membros do seu corpo. Entende isso? Somos membros do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Efésios 4 também fala isso. Cristo é o cabeça, né? E nós somos o corpo. Aqui também Efésios 5:22 fala que ele é o cabeça. Que nós somos o corpo. Cristo é o cabeça o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça daqueles que ele chamou. Daqueles que ele é Kikaléu. Ele é Kikaléu para ele. Somos membros do corpo de Cristo. Ele é o cabeça. E, irmãos, quando nasce uma criança, imagina só os irmãos, vou repetir isso, irmãos. Quando nasce uma criança, você olha assim lá na hora do parto, normalmente se vê a cabeça vindo, né? Aí fala assim, olha a cabeça. Aí o médico vai chegar para a mãe e fala assim, só nasceu a cabeça. Já viram isso, irmão? Nasceu só a cabeça? Um filho que só tem a cabeça? Não é, seria uma monstruosidade? Seria bizarro nascer só a cabeça? Não é possível. Irmãos, quando nasce o neném, vem a cabeça primeiro e depois o corpo todo junto com a cabeça. Não é separado, é junto. Irmãos, Jesus disse que ele é o primogênito dos mortos. Isto é, ele morreu, ressuscitou, e Romanos 6 diz que nós ressuscitamos com ele quando nós somos alcançados pelo chamado. O chamado a Cristo é você morrer e nascer em Cristo. Em Cristo. Quando está nascendo em Cristo, não pode arrancar o braço para um lado, não pode arrancar a mão para o outro lado, não pode arrancar a perna para um lado, não pode arrancar o dedo para o outro lado. Não pode fazer isso, irmãos. Isso é uma aberração, isso é uma monstruosidade, mas o sistema chamado igreja, criado pelo diabo, fez isso. Ele fez isso. Ele faz isso. Ele faz isso já faz 18 séculos. 17 séculos. Os cristãos nascem para o Senhor e quando tentam começar a vida para andar sob a direção única e absoluta do cabeça, eles são levados, arrancados para uma determinada igreja. Ele leva a perna para lá, leva o braço para lá, leva o dedo para lá, leva o pé para lá. E vai ficando, os cristãos vão ficando fatiados e vão ficando abortados. Irmãos, isso é uma monstruosidade feita na vida e na mente dos cristãos, e eles assim, parecido com o vale de ossos secos de Ezequiel, parecido, eles acreditam que isso ainda é um corpo. E Deus disse que isso não é um corpo. Isso é um vale de ossos sequíssimos, destruídos. E o pessoal, claro, monta um aparato desse, com maquiagem crística, bíblica, sem compreensão profunda do que significa nascer em Cristo, ressuscitar em Cristo, viver o corpo da ressurreição, irmãos. Nós vivemos no corpo da ressurreição. Nessa vida, nós somos chamados a viver na direção do cabeça, que é o único que dirige o corpo. Não, mas os crentes foram levados para a igreja batista, para a igreja metodista, para a presbiteriana, para a Assembleia de Deus, para a quadrangular, para os neopentecostais, para os igrejados, para os desigrejados. Foram levados para todo lado e eles são membros dali. Eles têm um rol de membros. Eles têm um presidente, eles têm um vice-presidente, eles têm um secretário, um segundo secretário, eles têm um CGC, eles têm um corpo, que eles chamam de corpo. Mas é uma deformação monstruosa que tem ali. Por mais bem organizada, MBA-mente, ou academicamente, ou Microsofticamente, né? Ou de todo nível que você possa imaginar, isso é uma aberração. É uma aberração. Né? Então, o Natal de Deus é uma compreensão na profundidade da imersão, nessa realidade que você foi casado com Jesus.
que você nasceu em Cristo. E você não nasceu separado. Você não nasceu para ficar isolado. Muita gente não entende isso que a gente fala, porque como não vê um templo construído, ou não vê uma organização humanamente falando, ele diz assim, mas isso, que organização tem isso? Não é uma organização, irmãos, é um corpo. É um corpo de Cristo. Isso extrapola, isso está além de qualquer tipo de compreensão. Né? Isso está profundamente envolvido na imersão do mistério de Deus, que diz aqui em Efésios 3, Efésios 3, versículo 9, fala da coinonia nesse mistério, da coinonia deste mistério, né? Que desde os séculos oculto em Deus. Quer dizer, irmãos, nem anjos sabiam isso. Nem anjos. Nada, nem principados, nem potestades, ninguém sabia disso, do que está acontecendo depois de Cristo. O que acontece depois de Cristo não é isso que o mundo propõe aí, irmãos. O cristianismo que está aí é produto de obra maligna e satânica. Agora, quando nós falamos assim nessa dimensão de profundidade, nós não estamos falando contra os irmãos em Cristo. Jamais. Os irmãos em Cristo, amados no Senhor, são corpo de Cristo e têm que ser alcançados pela profecia de Deus, quer dizer, pela palavra de Deus, pela palavra profética, como o Senhor falou ao Ezequiel. Diz assim, Ezequiel, profetiza sobre esses ossos sequíssimos, porque só assim eles vão ter vida, só assim eles vão ser um, só assim eles vão se levantar da morte, sair fora de tudo isso e me ter como cabeça desse povo. Ezequiel profetiza. Pode subir aí, ó. A irmã Catiane pega. Né, amados? Depois que Ezequiel profetizou a palavra do Senhor, o Senhor chamando Ezequiel, ele foi lá e falou. Depois que ele falou, os ossos começaram a se juntar. Aí eles estavam lá sem vida, só juntos assim. Já estavam organizados, já eram agora gente. Aí Deus falou assim, Ezequiel profetiza de novo, porque aí o meu espírito vai dar vida a eles. Aí ele foi lá e profetizou de novo. Né? Isto é, profetizar, irmão, é falar a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. Né? Essa dimensão do mistério de Deus precisa nos alcançar. Nosso coração, nosso ser, precisa ter essa percepção pela graça, pela palavra que nos toca, a querer muito que a palavra de fato nos forme como corpo do Senhor e pelo Espírito do Senhor que vive em nós, termos a vida de Deus, a vida de Cristo em nós. Né? Efésios 3, aqui no Efésios 3, diz que esse mistério esteve oculto em Deus, quer dizer, cripto. Oculto é cripto. Cripto. Sabe o que é criptografar uma mensagem, né? A mensagem é criptografada, isto é, ela é profundamente protegida por diversos fatores de proteção ali, tecnológicos, que ela não pode ser invadida, não pode ser conhecida. Né? Essa palavra criptografia, criptografado ou só cripto, está aqui há 2000 anos antes de nós termos qualquer imaginação de computador. Né? Deus está dizendo aqui no versículo 11, né? No 11? Não, deixa eu ver aqui. 9. Né? Esse mistério, essa coinonia do mistério que é assim, que é Cristo fazer nascer nele mesmo um corpo. Para nós vivermos nele, não tem que ter papa, não tem que ter pastores, no sentido de direção, como
como diretores de algum grupo, né? O pastor de Deus existe? Claro que existe. Eu sou um pastor de Deus. Deus me chamou. E como está aqui na Escritura em Efésios, o Senhor chama os seus pastores. Cada um tem um dom no corpo de Cristo. O corpo de Cristo, né? Então, esse pastor, ele vai cuidar do povo de Deus, do corpo de Cristo, para que cada um perceba na dimensão de profundidade, de imersão nessa palavra, nessa relação com o noivo, com Cristo, e viver aquilo que o Senhor está fazendo em nós como corpo, nesse último dia. Mas essa grandeza é uma das, vamos dizer, é a etapa, irmãos, é a etapa mais madura que pode existir. Não tem outra depois dessa, irmãos. Depois dessa, só o céu. Todo o Antigo Testamento, eles esperavam isso sem saber o que era, porque estava criptografado. Mas eles esperavam algo muito maior do que aquilo que eles, como hebreus e como judeus, viviam. Aquela sombra dessa realidade. E eles esperavam, né? Então, quando Hebreus 11 fala disso, aqueles que tiveram fé, mesmo sem viver isso, mas confiavam em Cristo e ainda sabiam que algo maior ainda viria, eles caminharam naquele período assim. Quando Jesus veio, então, diz Hebreus 11, que agora eles foram aperfeiçoados em nós. Tem gente que olha para trás e fala assim, como era bom viver em Israel, como era bom em Jerusalém, Jerusalém vai receber, irmãos, uma penalização profunda da parte de Cristo no dia do juízo, declarado na Escritura, por causa da sua incredulidade e matança de profetas, né, da parte de Deus. Israel, como um todo, rejeitou o Senhor. Diz a palavra do Senhor, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Não o receberam significa o quê? Que não o receberam. Não quiseram saber dele, né? Nada. É claro que muitos creram nele, assim naquela particularidade da palavra, e assim foram feitos corpo de Cristo. Não foram feitos nada a ver com Israel, nada a ver com Jerusalém, nada, né? Então, todo aquele povo aguardava esse dia. E nós que vimos esse dia chegar, Hebreus 12, né? Nós que vimos esse povo, Jesus Cristo chegar e nos incluir no seu corpo revelado aqui. Aqui diz, irmãos, aqui diz no versículo 8, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis. Efésios 3, 8. Insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis significa impossível de ser pesquisado, impossível de ser alcançado por qualquer ciência, por qualquer teólogo, por qualquer filósofo, por qualquer um. É impossível de ser tocado. Então, no entanto, foi revelado pelo Evangelho, quer dizer, pela palavra de Deus. A palavra de Deus chegou para revelar algo que não se podia alcançar de nenhuma forma, né? E aí a palavra de Deus revelou, desvelou, apocalipsou no coração de alguns, né? E diz aqui no versículo 10, para que, quer dizer, uma vez revelado esse mistério de Deus, para que, pelos chamados por Cristo, então aqui vai aparecer a palavra igreja, equivocadamente, na verdade, vamos dizer, sofismaticamente, né? O pessoal astutamente, concordantemente, ecumenicamente, eles têm que manter a palavra igreja aqui do jeito que ela é, porque ela foi semanticamente modificada. Ela foi semanticamente modificada.
O valor semântico da palavra igreja não é mais aquele primário, original, simples, que foi usado por Jesus lá no Evangelho. Ela é a partir, principalmente, dos anos 250, por ali, vamos dizer, depois da helenização, depois da escola de hermenêutica de Antioquia, Constantino, tudo aí vai fazendo sugar para dentro de uma novo léxico, nova semântica, nova definição. A palavra ganha uma outra conceituação, outro conceito. O conceito é esse que a gente conhece até hoje, que os cristãos, na sua maior parte, eles aceitam a palavra igreja como definida pelo anticristo. O anticristo definiu a palavra simples e pura ekkalel, que definia só um chamado do noivo para a noiva se tornar um com ele. O anticristo conseguiu colocar na mente das pessoas que a palavra ekkalel significa uma coisa chamada igreja, na qual igreja todos os crentes têm que ir, como se fosse a igreja o corpo de Cristo. Não é o corpo de Cristo a igreja, o corpo de Cristo é o cristão. Os que foram chamados por Cristo é igual a noiva que é um corpo com ele, e não uma coisa chamada chamados. Né? Não é isso? Nem o cartório, nem mesmo o juiz é algo que a noiva tem que ficar com ele. Nele ela vai ficar com o noivo, com o marido, assim o marido com ela, né? O que deveria ser tão simples, ao longo desses séculos, por força de império, por força de Satanás mesmo, de malignidades, chegou a tal ponto que, junto com a palavra transformada semanticamente, é necessário fazer a cabeça dos crentes, esvaziar a cabeça deles de que haja algum valor na palavra de Deus. Não há. Para os cristãos atualmente, em geral, não há valor de autoridade na palavra de Deus. Porque ela pode falar o que for, ela pode dizer o que for e significar o que significar, eles vão ficar dentro daquilo que não é. Eles vão ficar, né, irmãos? Então, no entanto, a palavra de Deus vai fazer desmoronar as portas do inferno. Ela faz desmoronar as portas do inferno. As ideologias infernais e malignas que obstruem o caminho do Cordeiro de Deus dentro do coração de um cristão verdadeiro. Ela derruba as portas do inferno. Ela tira esse cristão de dentro dessas ideologias, né? Oi, Miguel! Está muito farreador hoje, está muito brincalhão, né? Que maravilha! Oi, Miguel! Olha o Miguel lá. Vamos ver aqui, ó. Oi, Miguel! Oi! Eba! É o Miguel, tá firme ali. Ele está prestando atenção, irmãos. O Miguel está firme. Ele quer o Senhor, ele quer Cristo mesmo, né? Aqui os irmãos também aqui do site, olha o Miguel lá embaixo, ó. Tá vendo? Tá dando certo? Ali atrás tá dando certo? Tá? Ei, Miguel! Irmão? Ei, maravilha! O Miguel tá firme, né, irmão? Queridos, não tem nada tão precioso quanto o corpo de Cristo, quanto o corpo familiar devidamente construído, feito, formado e edificado em Cristo. Não tem nada tão precioso, né? A continuidade, o caminho que seguimos, ele nos chama a viver uma vida conjugal continuada. E essa vida conjugal continuada, né, ela é essa imersão na continuidade. Da mesma forma que começamos em Cristo, nós vamos continuar. Né? Então, diz aqui que os chamados no versículo 10, que
que foi mantida a palavra igreja, que precisa ser traduzida, né? E não só traduzida, como entendida, revelada pelo Espírito Santo no coração das pessoas, dos cristãos, no que de fato o Senhor e para quem Ele nos chama, para Ele. Então, para que aqueles que foram chamados por Cristo, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então há um testemunho, irmãos, que está sendo mantido conforme o propósito eterno do Senhor, né? Está sendo mantido até o dia do Senhor, por aqueles que são corpo de Cristo. Aqueles que são corpo de Cristo, né? Então, vamos ver aqui, marquei umas coisas, irmãos, que a gente tem que pensar. Quando alguém casa com sangue, quando alguém, por exemplo, está casado com alguém, né? Quando alguém está casado, uma coisa muito importante no casamento é que haja unidade, uma só carne. Agora, uma só carne, biblicamente falando, irmãos, é o envolvimento do corpo. Envolvimento do corpo. Quer dizer, o corpo físico soma, né? Hebreus 4,12, ele vai dizer assim. Hebreus 4,12, ele usa uma forma de dizer tudo isso. Quando a gente fala imersão no mistério de Deus, imersão na coinonia de Deus, tem que pensar que o teu corpo está envolvido nisso. Né? O nosso corpo está envolvido nisso. Né? Então, o casamento é assim também. Quando alguém casa com alguém, ele tem que ter a certeza, vamos dizer, há uma certeza na pessoa que está casando, que o corpo dele está envolvido no casamento. Né? Então, significa o quê? Significa que quando alguém vai se casar, o teu corpo vai junto. Ó, parece óbvio demais, né? Mas é assim. Isso vai ficar mais óbvio ainda, daqui a pouco, né? Mas é assim que é. Porque Hebreus 4,12, irmãos. Ô Samuel, quer vir aqui um pouquinho dar um abraço? Eu sei que você está andando perto, esse aqui é o Samuel, ó. Eita, é isso. Está passando, está passando. Então é uma bênção. Né? É como a gente fala assim, que as crianças, elas têm uma percepção profética do casamento. Falamos outro dia isso. A percepção profética das crianças, irmãos, é que quando elas olham assim, o Samuel, por exemplo, o Miguel também, quando ele olha para a Catiane e para o Daniel, eles olham eles como se fosse um. Existe algo dentro dele. A gente às vezes, como a gente olha, parece dois. Parece o Daniel e a Catiane. Eles são dois também. Mas existe algo aí que Deus falou que o casamento é, que às vezes muitos adultos já não veem, mas a criança vê. A criança vê. Irmãos, a criança não consegue contemplar que o seu pai vai embora de casa, ou a sua mãe vai embora de casa. Não é possível para a criança entender isso. Se os pais atualmente, ou qualquer época, tentam dizer às crianças algo que seja, vamos dizer, por mais educadamente que se fale, por mais explicado de forma calma que se faça, né? Você está matando calmamente uma criança. Você está sacrificando absolutamente uma dimensão de uma vida que você não tem noção o quanto essa criança, ou esse lar, não só a criança, mas o marido, a esposa, o lar e a sociedade inteira também, ela sofre um abalo sísmico de dimensões cósmicas e terrivelmente profundas. Né? O pessoal não tem noção do que significa uma separação a nível cósmico, não tem noção. O pecado já deu uma mostra disso. Né? Quando aconteceu o pecado, um pecado
no Éden, todo mundo sofreu uma ruptura de estruturas absolutamente boas e perfeitas que haviam. Tudo sofreu um abalo bizarro, né? Então todo o mundo, todo o universo, tudo o que existe foi maculado com o pecado. Quando a palavra do Senhor diz que lá na cruz houve trevas sobre tudo que há, é na mesma dimensão que necessitou a operação de Cristo operar para que tudo fosse remido e resgatado por Ele. Outro dia uma pessoa disse que algum estudioso do passado teria visto lá um eclipse e que aquelas trevas que registram na Bíblia foi aquele eclipse. Eu tenho que vomitar diante de uma coisa desse nível. A gente tem que vomitar de tanto mal que faz uma ideologia dessa, né, irmão? Quando a pessoa tenta reduzir a explanação de dimensões eternas quanto à redenção na cruz e da operação dessa redenção e de todo o volume que isso está incluído de pecado e até onde ele afetou, e que isso gerou uma situação de fechamento e de, vamos dizer assim, ausência absoluta de tudo, como se ali tivesse acontecendo, e de fato ali estava acontecendo, uma nova criação. Está sendo feito em Cristo uma nova criação. E como já dissemos outro dia, irmãos, aquilo só não foi direto para o juízo, para o dia do juízo, porque Jesus segurou com tamanho poder, com tamanha graça, toda a situação de existir. Segurou nele mesmo, para que não fosse tudo levado para o juízo. E então, porque havia amor por você, amor por mim, em tempos que só ele conhecia, e que nós precisávamos ter sido e fomos alcançados por essa graça infinita e eterna, que fez chegar até o nosso coração a redenção, que foi conquistada lá na cruz. E é aquele que faz novas todas as coisas, estava gerando uma nova criação nele, com tamanho poder, que mesmo segurando tudo do jeito que ele segurou, romperam-se os túmulos, e as pessoas que tinham acabado de morrer naqueles dias voltaram para casa, mais ou menos igual Lázaro, com aquela fome danada. O pessoal não sabia o que estava acontecendo, terremotos e situações extremas começaram a quase acontecer, né? Então, irmãos, a operação da obra do Senhor lá na cruz, né, ela envolve uma criação de uma vida nova em nós também, né? Em nós também, numa relação com Ele, irmãos, numa relação com Ele, o corpo dele, né? E então esse corpo, ele está envolvido nisso. O corpo de Cristo estava envolvido na obra da redenção, né? Então, quando casamos, o corpo está envolvido. A criança, como a gente estava falando, ele não consegue, ele tem uma visão profética lindíssima. Ele não consegue ver o pai e a mãe como dois. Embora veja dois, mas para ele é um, né? E bem-aventurado e feliz o lar quando em Cristo se estrutura e cresce nessa dimensão. Assim, né? E toda a continuidade em Cristo se torna uma bênção. Em Cristo se torna uma grande bênção, né? A derrocada de um lar é a derrocada de uma sociedade, é a derrocada de um ambiente nacional, né? Chega ao ponto de lá nos Estados Unidos um juiz afirmar o seguinte quando as pessoas vão se casar: vocês têm certeza absoluta
do que vocês estão fazendo, o juiz olha bem para eles e diz assim: porque se vocês forem desfazer o seu casamento, eu nem vou entrar na questão dos traumas, nem vou entrar na questão dos traumas pessoais, dos traumas na criança. Eu só quero dizer a vocês o seguinte, que o prejuízo para a nação é muito grande. É muito grande. Vocês não têm noção do que causa de prejuízo uma separação. Uma vida leviana, então, irmãos, uma vida leviana, né? É uma devastação. É uma devastação, né? Então, assim, a regeneração em Cristo, ela de fato envolve a existência do nosso corpo, a realidade do comprometimento do nosso corpo com o próximo, né? Com a esposa com o marido. E para compreender essa dimensão, irmãos, para compreender essa dimensão, nós precisamos continuar imersos no mistério de Deus. Precisamos continuar a pensar, como diz Colossenses 3, o nosso corpo como parte de um propósito que é impossível de nós descobrirmos, porque está guardado em Deus. É um propósito eterno, como diz Efésios. É um propósito eterno, que a teologia não pode fazer um manual, irmãos. Tem países aí que são loucos para fazer manualzinho, 10 passos para isso, 3 passos para aquilo, 15 passos para aquilo. Não é possível. É cada pessoa, cada um de nós, temos que fazer essa viagem para dentro do mistério de Deus, aguardando em Deus que Ele revele pela Sua palavra, pela Sua Escritura Sagrada, a nós, nesse tipo de ambientação, todo o significado dessa amplitude, dessa palavra que estava oculta, agora começa pelo Evangelho ser revelada, e diz lá em Efésios que o eterno propósito do Senhor, né, que Ele de antemão preparou para nós, Ele predestinou para a gente viver, Ele predestinou em Cristo para a gente viver. Agora, irmãos, quando os crentes são sequestrados, abortados, para viverem em frangalhos, em pedaços, dentro desses currais, dessas casas de aborto de Cristo, chamada igreja, quando eles vão para dentro disso, eles são lotados e entulhados de projetos, de juntas e de denominações e de pastores, hein? E de atividades e de festas, hein? E tudo isso, né? E aí eles são entulhados na sua mente de que aquilo é de Deus. Mas eles não são orientados nessa dimensão aqui da palavra. Porque, é claro, eles têm que sustentar o processo todo do sistema montado pelo Satanás, lá em 250, depois solidificado em Constantino, né? E desenvolvido ao longo dos séculos, consolidado pela Reforma e sacramentado pelos evangélicos, e assim vai indo, né? E como que um cristão, verdadeiramente cristão, vai sair do meio dessa Babilônia? Como? Né? É só pela palavra e pelo poder de Deus, irmãos. É como diz Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz aos chamados. Eles não conseguem nem entender a palavra igreja, porque eles entenderam tudo errado, né? Como que vão entender essas grandezas? Como o Senhor certa vez falou assim, Paulo disse assim: como que eu posso falar a vocês as coisas elevadas do Senhor se nem o leite vocês conseguem entender? Né? Eles foram tão afetados nas mentes, né? Mas Deus alcança, né? Irmãos, o corpo está envolvido num casamento, o psique está envolvido no casamento, o psique. Então nós temos que pensar vamos dizer, nesse leito conjugal. É no leito conjugal que o corpo está envolvido, irmãos.
é no leito conjugal. Quando estamos no ato do amor profundo, o corpo está envolvido. Como que alguém pode falar que vai ter uma relação conjugal com a sua esposa só pelo pensamento? Não dá. Não é possível. Né? Só esses povos malucos da meditação transcendental que fica tendo orgasmo de pensamento. Isso é uma loucura. É um absurdo. Né? Então, o corpo está envolvido, a vontade está envolvida, o psique está envolvido. Nós precisamos estar nesse leito conjugal sem mácula com Cristo, entendendo nessa dimensão e em pensar os pensamentos de Deus, conforme Colossenses 3 diz. Nós precisamos fazer isso. Ou nós fazemos isso, ou nós estamos brincando de casado com Cristo, irmãos. Se nós não pensarmos dentro desse leito conjugal, que nós hoje somos em Cristo, depois da vinda dele, se nós não pensarmos com Cristo, se não tivermos tempo para isso, para pensar em Cristo, em que modo, Senhor Jesus, o meu corpo está envolvido na relação contigo, eu tenho que me preocupar com isso. Que modo, Senhor Jesus, que as minhas vontades estão envolvidas na minha relação contigo. Irmãos, é extremamente conhecido casais que não conseguem ter relação sexual porque a vontade dele não tem daquela relação. Até a psicologia já sabe disso. Que quando a tua vontade não está para ter relação sexual, não adianta tu ir para a cama. Né? É preciso que haja vontade envolvida. O complexo da vontade, a complexidade da vontade é muito ampla, é evidente que é ampla. Né? Você tem que trabalhar todas as questões envolvidas com a visualização profunda do teu ser, daquele ato, daquele respeito, daquele carinho, daquele amor, das palavras, na forma como você expressa as palavras com a sua esposa, com o seu marido, o modo como você lida com o ambiente dentro da tua casa, ou das lutas e das dificuldades. Como que você lida, a ternura com que você toca os elementos que aparecem como, vamos dizer assim, estresses. São vários elementos, conta de luz, conta de água, não tem carne, não tem gás, ou você tem que pagar a conta não sei do que, comprar aquilo que acabou, quebrou o telhado, ou fez aquilo outro, ou todos os elementos, assim, ainda bem que nada disso acontece tudo de uma vez, pode acontecer, mas às vezes surgem determinadas situações diversas, quão complexa é uma relação. E se tu não tiver ternura e cuidado e carinho no falar, como dizia o Jaime Kemp, tem um livro antigo dele, que ele dizia que a relação sexual começa no café da manhã, quer dizer, é um modo de dizer que você vai ter uma relação sexual lá na noite, vamos dizer, mas você tem que tomar um café da manhã romântico, né? Você tem que ter atitudes românticas, né? Durante todo o dia, todo o tempo. Não é discutir relação, irmãos. Crentes em Cristo não discutem relação. Eles vão de joelhos diante de Cristo. Eles se colocam a si mesmos diante de Cristo. Ou eu faço isso, irmãos, eu estou brincando de algum jeito no jardim da infância do diabo, de que eu sou crente de algum jeito. Não é. Irmãos, o Senhor chama a gente a mais linda e pura e perfeita e ampla relação com Ele, assim como nós, entre nós. A grandeza da relação que esse corpo de Cristo vai ter, eu preciso pensar. Senhor Jesus, o meu psique está envolvido, quer dizer, minhas vontades estão envolvidas contigo. O que eu fico querendo? Que o que eu queira não seja mais o que eu queira, mas o que tu queres. E como que eu vou saber o que Cristo quer? É só pela palavra também. Como que meu corpo vai estar envolvido? Pela palavra também. O pensamento de Cristo? Pela palavra. É a palavra do Senhor que de uma forma que tu não vai compreender a partir daí. Porque aí é uma operação do Espírito. É Ele que vai trabalhar dentro de ti para fazer com que
Hebreus 4,12 diz assim: a palavra de Deus é como um bisturi, é como uma faca de 2 cortes, de 2 fios, que ela vai atingir as profundidades do teu soma, do teu corpo, e vai tocar ali e fazer o Macarius acontecer. Vai fazer um ser, e a imagem e semelhança de Cristo aparecer. Quando tu vai ter uma profundidade tal dentro de ti, que você vai ter uma paixão muito grande pela tua esposa vai ter uma paixão muito grande pelo marido, vocês vão ter uma paixão muito grande por Cristo, porque Cristo tem uma paixão muito grande por vocês, Ele tem. Eu preciso querer viver essa relação. Minhas vontades, elas têm que ir para a cruz, porque elas resistem e resistem. Então, mas, se você for à cruz, as vontades do Senhor pela palavra dele, de tanto você fazer esse exercício, mas é evidente que os cristãos estão mais preocupados em servir as denominações, em servir igrejas, em servir pastores, em servir diretrizes de juntas, ou fazerem assembleias para deliberar. Deliberar, irmãos, deliberar. Como que alguém pode deliberar dentro de uma assembleia, irmãos? Como que você pode invadir a mente do Senhor e dizer assim: essa igreja votou fazer isso? Isso é uma coisa, é uma palavra diabólica, irmão. E ainda o pessoal tem coragem de orar depois que deliberam. Isso em juntas, isso em igrejas, em denominações, em casamentos, em relacionamentos. Sinceramente fazendo isso. Sinceramente. Sim. Tem algo a ver também com o pensar, porque... Tem a ver tudo com o pensar. Pois. Tem uma palavra, não tem uma palavra que diz assim: o que tu pensas... Como é que é? Você vai fazer, vai ser aquilo, vai acontecer aquilo. Isso, vai ser, vai fazer, né? Se pensar em matar, matou. Se pensar em adulterar, adulterou. E se você pensar em alguma coisa também, você... E se pensar nas coisas do alto, vai acontecer. Sim, quer dizer, então, Deus vai conectar contigo. Veja, como você diz, né, a devastação, porque da forma que eles tratam essas denominações, sim. O pessoal não pensa. Não pensa, claro. Ou pensa claro. Compartilhado, O nível, exato. Né? Aproveitar essa tua fala, o nível vamos dizer, o nível, vamos dizer, de lastro ou de amplitude de pensamento dos cristãos dentro de um ambiente assim, carregado de escombros e que já foi impermeabilizado, absolutamente impermeável, mas ele tem um nível muito pequeno para pensar. Né? Sobrou quase nada, mas é uma luta mesmo. Agora, nós estamos sendo chamados de fato a entender que o nosso pensamento precisa estar sendo resolvido dessa forma. A imersão no mistério do Senhor é uma dádiva. Um dia Jesus disse assim para Natanael. Natanael foi chamado pelo seu irmão e falou assim: Natanael, nós encontramos o Messias, vamos lá que eu vou te mostrar. Aí ele falou assim: de onde que ele é? Aí ele falou assim: é lá de Nazaré. Aí ele falou assim: mas Nazaré, não vem nada bom de Nazaré, não tem nada lá, não tem nada, não é nada, mas eu vou. Ele falou: vamos então ver. Eu vou. Quando eles chegaram ali perto e Natanael estava diante de Jesus, Jesus olhou para Natanael, só do jeito que Jesus sabe olhar, e olhou para ele e disse assim: eis aqui um homem justo, um verdadeiro israelita, em quem não há dolo algum. Irmãos, desmontou Natanael. Ele falou assim: que eu estou diante de Deus. Ele falou assim: de onde tu me conheces? Irmãos, ele estava falando com aquele
que conhece os desígnios dos corações, o nosso mais profundo sofrimento, a nossa mais profunda dor, a nossa mais intensa alegria, o nosso mais sincero ou solitário coração, enfim, o nosso ser. Aí Jesus disse para ele assim: Natanael, eu te vi lá debaixo da figueira. Eu te vi lá debaixo da figueira. Irmãos, a figueira, essa frase, nos dias de Jesus, era uma frase corriqueira, né? Isso aí é que tem que ler outras literaturas daqueles tempos para você entender essa frase, né? Essa frase significa assim: quando tu estavas orando, eu te encontrei na oração. Tu me encontraste na oração. Nós nos encontramos na oração. E foi ali que nós nos conhecemos. Conhecemos! Hã? Irmãos, isso é um ato conjugal. Isso é um ato do amor profundo, do leito sem mácula. Foi ali que nós tivemos aquele ato conjugal. Do ponto de vista de Deus, você está numa santidade absoluta que a nossa mente talvez não alcance, mas o Senhor está dizendo: lá está a expressão do amor. Nós estamos fazendo amor do jeito de Deus. Quando você se encontra com Ele nos lugares das coinonias do mistério, no sentido eterno, no sentido não mais nas dimensões do nosso corpo simplesmente humano, é no corpo da ressurreição, feitos para ter essa relação com o Senhor na profundidade do amor eterno, verdadeiro e profundo. Irmãos, isso é algo que o Senhor está dizendo: eu quero viver assim com vocês. Encontramos finalmente, a Sulamita encontrou com Salomão, Salomão encontrou com a Sulamita, em Cristo encontrando com a gente. A agonia acabou. Agora nos encontramos. E agora nós podemos andar juntos. A dimensão do nossas vontades, elas são levadas ao Senhor num ato constante da minha preocupação que isso assim seja. Assim seja. Eu tenho que ter esse tempo para fazer isso, né? Eu tenho que ter esse tempo em que o meu... Agora então o pneuma, né? O pneuma. Lá em Hebreus 4:12 fala sobre isso, né? Que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela vai operar que essa dimensão do teu soma, as juntas e medulas, das tuas vontades, que é a tua psique. Irmão, essa psique aqui não tem nada a ver com Freud. Freud nem existia. Não é a psique freudiana. É a psique na dimensão do que Cristo fez em nós como psique. Freud nem chegou perto. Até o Freud diz aqui no livro dele que eu tenho aí, já li para os irmãos outro dia, né? As cartas, 30 anos de cartas de Freud, entre Freud e o pastor Peister. A segunda carta de Viena, ele diz assim: eu nem sei o que isso significa, meu amigo pastor Peister. Né? Tu consegues conduzir as pessoas a uma dimensão que vence neuroses. Eu não sei o que é isso, porque o teu público tem fé. Mas o meu público nem sabe o que é isso, porque ele é ateu. Então resta a nós a miserabilidade da psicoterapia, das terapias humanas, das buscas frenéticas e histéricas das religiões malignas que andam por aí, como terapêuticas opcionais nesses últimos dias, nesse último dia, né, irmãos? E o pessoal gosta, né? Assim, bom, mas o pneuma, aqui diz aqui, Hebreus 4:12, o psique e o pneuma, ela vai alcançar o pneuma humano. Irmãos, a ciência ainda hoje nem sabe direito o que é psique. E pneuma, então, irmãos, pneuma foi a ideia do pneuma foi atirado às mãos, foi, vamos dizer, leiloado entre religiões esotéricas, yogas, né, budismos, cristianismos, tudo isso participa do grande leilão do pneuma humano, né?
e aí cada um fala o que quer, diz o que quer, e o pior é que todo mundo diz que está tudo certo, né? Mas a palavra de Deus, a palavra de Deus vai tocar o teu pneuma e vai tomar a tua vida nessa dimensão, né? E aí nós, evidentemente, também participamos desse processo do pensar o nosso pneuma. Nós precisamos pensar o nosso pneuma como participante dessa koinonia do mistério, dessa comunhão do mistério. Se a gente não pensar o nosso pneuma, não dá, é igual uma relação sexual. De novo, como que você vai ter uma relação sexual com a tua esposa, com o teu marido, se você não tem paz de espírito? Não tem como, né, irmãos? Não é possível. Aí, às vezes, tem casos que a gente já, nesses 40 anos de lutas, a gente vê casos de pessoas que, de fato, até têm a relação, né? Porque, de fato, é algo... as pessoas, de alguma forma, estão já acostumadas, como acontece lá, o Lipe tem falado muito, de pessoas aí na escola, com 13, 14, 15 anos, cada dia que passa tem mais uma grávida, mais uma grávida, mais uma grávida. Então, é uma tristeza, é um lamento, é um absurdo, porque eles não têm grandezas à reflexão nenhuma. Eles só estão vendo a si mesmos como corpos que andam, são zumbis. Zumbis, corpos que andam e que transam em qualquer lugar e que, de repente, ficam grávidos, né? E eles pensam assim, mas o que é isso que aconteceu com o meu corpo? Agora estou grávida, né? Quer dizer, como se tudo isso fosse parte de um mundo livre em que eles pensam que é questão opcional. Não é opção. Não há opcionalidade, não é possível ser opcional algo estrutural. Estrutural é estrutural. Não adianta, mas não é religioso também. É muito maior que isso, é muito maior que tudo. É uma estrutura de vida, né? Enfim, a palavra. E nós somos chamados a envolver-nos, de fato, igual todo mundo fala, é preciso ter uma qualidade de vida, é preciso ter mesmo, só que a qualidade de vida absoluta está em Cristo, né? Esse envolvimento profundo no mistério do Senhor, né? Que nós temos que conduzir o nosso pensamento de tal modo que o nosso corpo, nesse pensamento, é elevado ao Senhor e haja a pergunta e a questão sobre o nosso corpo e Ele, sobre o nosso psique, vontades e Ele, o nosso espírito, pneuma e Ele. E aí, então, uma exposição de nós mesmos à santa palavra do Senhor. Né, irmão? Então, Natal é isso daí, irmão. Natal é isso. Natal é essa relação. Natal é essa dimensão exposta por Deus a nós, é isso que é. Fora disso, é uma brincadeira que já nem tem mais graça, tanto é que o mundo já descartou Jesus de qualquer significado do Natal. Né? Mas nós vamos celebrar o Senhor. Né? Vamos celebrar o Senhor. Bom, irmão Daniel, você pode, por favor, entregar o pão e o suco, por favor? A ceia do Senhor, né, Samuel? Vai ser uma bênção. Todos nós, amados, que em todos os lugares estão. Né? Oh, obrigado, amigão. Aí, Samuel, na onda do Senhor. Eu vou pegar para ti, tá? Não impede para ti, calma. Oh, irmãos queridos. Olha, amados, que o Senhor nos abençoe, todos nós, né? Nessa bênção, nesse envolvimento profundo. Cada momento, cada agora, não escape da nossa mente aquele que nos ama com amor eterno. Não escape do nosso corpo, que Ele está querendo realmente o nosso corpo. Ele quer a nossa vontade, Ele quer nosso pneuma, nosso espírito. Né? Como a gente diz assim, você o ama de todo o seu coração? Cartier, né? Cartier disse assim, sim,
Você a ama de todo o seu coração, Daniel? Ele disse sim. Né? Então, é assim, irmãos, o amor do Senhor nessa dimensão da grandeza. Né? Cristo é assim. Bom, amados, um dia Jesus disse assim, olha, vocês vão ficar um tempo aí na terra, até que acabe esse último dia. Né? Até que acabe. Mas eu vou, enquanto isso, lá para o céu. E vou preparar lugar para nós todos. Um lugar bem bonito, bem legal. Bem legal, Samuel, bem legal. Já sabia? Jesus falou isso, meu. É. Eu estou ouvindo ele aqui no meu coração. Amém, é isso mesmo. Essa aqui é a grandeza, tá vendo? O Senhor está bem aqui, no nosso coração. E ele falou assim, ó, enquanto vocês ficam aí, vocês vão fazer essa reunião sempre. Porque eu fico tão contente, tão feliz de ver vocês juntos. Mas também vocês com fé, vocês com esperança, com amor, sabendo que no meio de todo esse último dia, do jeito que esteja acontecendo em volta, vocês continuam olhando para mim. Vocês continuam ouvindo a minha palavra com amor e querendo ter essa relação que não mais vai acabar. Mesmo no meio da luta, eu vou estar junto com vocês. Né? Há de chegar um dia, Jesus falou, que eu vou voltar. Né? Mas essa hora que vocês estão celebrando é para lembrar de que tudo isso, tudo que o Senhor é por nós e eternamente, é por causa daquela cruz, daquilo que Ele fez lá na cruz, que Ele deu a vida. Quando Ele entregou a vida dele, Ele estava entregando mesmo para nós termos a vida dele. É uma doação, assim, ó. Eu estou entregando a minha vida de Jesus para que vocês possam ter a minha vida. É uma doação. Então ele orou, né? Orou com eles. Acabou? Pega outro. Pega aqui. Aí. Agora nós vamos orar, tá bom? Vamos orar. Vamos orar então. Tá, Samuel? Vamos orar. Querido Senhor, nós queremos agradecer. Ensina-nos, Senhor, cada dia a grandeza da gratidão e desse envolvimento cada vez mais contigo. Queremos te agradecer pelo que tu fizeste por nós lá na cruz, sendo então o Novo Testamento, que é de fato o Testamento eterno no teu sangue, Senhor, anunciado desde a eternidade. E nós agora nos alegramos e celebramos o que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, assim como Jesus fez e ensinou, vamos comer o pão. Senhor, nós celebramos o teu corpo entregue na cruz, como o Senhor ordenou, em nome de Jesus. Amém. Jesus pegou então o suco, o vinho, o fruto da videira, e ele falou assim, olha, o meu sangue vai ser derramado por vocês, eu vou doar o meu sangue para vocês, para que vocês tenham a minha vida também. E também quando vocês estiverem celebrando assim, vocês vão estar dizendo isso, que vocês têm vida por causa do meu sangue. E vocês vão estar na minha casa, no céu, por causa também do que eu fiz lá na cruz. Né? E então vai ter uma reunião lá no céu, que vocês agora estão vivendo já, desde agora, essa reunião assim, de todos nós, aqui em casa, como também, amados irmãos, essa reunião no Espírito, no vínculo eterno do Espírito, com todos, em todos os lugares. Então Jesus falou assim, façam isso todas as vezes que vocês estiverem juntos dessa forma. Em meu nome, façam isso. Então, como Jesus ensinou, vamos fazer. Obrigado, viu? Querido Senhor, nós queremos agradecer, Senhor. Queremos juntos, como tua família, teu povo, a noiva do Senhor, agradecer o teu sacrifício, a tua obra na cruz, e aquele dia glorioso quando tu
mandares o arcanjo tocar a trombeta, não, o teu povo subirá, Senhor, para encontrar com o Senhor no céu. Ó Senhor, e então nós teremos, como diz aí em Mateus, nós teremos aquele encontro em que nós tomaremos o vinho novo, que é o Senhor. Nós profetizamos aqui agora, todo o teu povo, Senhor, em todos os lugares, profetizou essa palavra do Senhor nas nossas vidas, Senhor. Testificamos. Ó Pai querido, guarda as vidas dos teus filhos. Ó Deus, tem tantos que estão aí aprisionados em ideias estranhas, Senhor, diferentes da tua palavra. Tu tens o poder de tocar e de chamá-los para fora, Senhor. Ajuda-nos a seguir firmes como guardiões da tua palavra, como aquele restante que guarda a tua palavra e testemunho de Jesus. Nós agradecemos, Senhor querido, essa bendita hora diante de ti e diante dos irmãos, que continua e nunca mais acaba. Senhor, nós precisamos tanto de ti, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, estamos sempre firmes, né, no Senhor. Vamos dar aqui um tchau. Aqui está, deixa eu ver. Miguel, tá tão lindinho. Olha o Miguel. Oi, Miguel. Ele já sabe olhar para o pastor e para a câmera. Né, Miguel? 1, 2, que maravilha. 1, 2, 3, 4. Jesus é o Senhor. Não rimou nada? Não tem problema. Irmão, que Deus abençoe a turminha. Junto com o Miguel, Deus abençoe toda a criançada. Né, irmãos? Olha, ali está o Samuel e o irmão Daniel. Junto com o Samuel, Deus abençoe toda a criançada dessa idade também. Os casais, as famílias. Né? Você já foi? A irmã Sônia, a irmã Nancy, a irmã Heloísa. Ele está bem feliz com todo mundo. Miguel. Está aí, né, Miguel? Olha, um monte de corações, irmãos. Monte. Deixa eu virar aqui assim. Olha um montão. Todo mundo está aí na imagem. Está aparecendo para fazer um tchau. Corações combinados. Aqui. Né, Miguel? Eba, 1, 2. Miguel, você ama o Senhor Jesus. Ama, né, Miguel? Ah, tá amando cada dia. O Samuel tá junto? É. Samuel e Miguel. 1, 2. Eu amo o Senhor. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá. Né, Miguel? Que Miguel? Mais um pouquinho. O irmão Daniel tá ali. A irmã Sônia, a irmã Nancy, a irmã Heloísa, todo mundo muito feliz no Senhor, todos nós. Né? Que Deus guarde todos os amados. Ele está muito brincalhão. Opa, deixa eu ver se está certo. Acho que está mais para cá. Seria pra mim, né? Deixa eu sentar aqui, mais perto um pouquinho. Aí, opa. Temos um chá. Ou não, né? Não é chá, temos algumas coisas lá, como sempre, pela graça de Deus. Ficou muito bem com a camisa vermelha no vídeo, viu? Fiquei? Passou super bem, né? Não, é por causa de Cristo. A gente vai ficando mais bonito, né, pastor? A gente vai ficando mais bonito. A gente vai ficando mais bonito, é verdade. Não, mas o povo de Deus é assim mesmo. Ele vai passando o tempo, vai ficando mais bonito. Vai parecendo mais com o Senhor. Volta tudo tempo, não. Pode não esquecer de ser lá. Eu já vou arrumar. Que legal, não, depois eu vejo. Então, Deus abençoe. Que gracinha, meu. Deus abençoe, tá bom? É muito lindo. Deus abençoe, irmã. Amém, pastor. Amém.
Deus te abençoe, Sônia. Amém, amém. Vamos firmes, deixa eu virar isso aqui pra cá. Porque... Opa. Ei, Samuel, Deus te abençoe. Deixa eu carregar um pouquinho, né? Pode. Vem comigo. Samuel, vem cá, dá um abraço aqui. Você sorriu. Viu? Como você sorriu. Pastor. Oi, lá. Deus abençoe. Vamos colocar aqui uma folhinha. Muito bom. Ela tá estranha. Oh, é a mamãe. Da mamãe, não é o Não é a mamãe. Agora ele tá assim, aqui é só meu filho. Ó, a mamãe aqui, ó. Olha Tô aqui, ó. Ah, não foi embora, não. Não, não é só. Não, a mamãe tá bem aí. Achou a bainha? Cadê a mamãe? Ele tá... Eu vou só dar um tchau pros irmãos. Eu já Não foi embora, não foi fiz aqui. Peraí, vamos lá. Deixa eu me ajeitar aqui, peraí. Opa. Deixa eu ajeitar aqui. São... A mãe com os guris, ele tá assim agora. Ele ri, mas ele se mulher. Irmãos amados, boa semana também, em nome de Jesus. Vamos, né? Sejam bênçãos onde o Senhor estiver nos levando. Opa, deixa eu colocar isso aqui pra cá. Opa. Pega o teu leg, mano. Bom, queridos, o Senhor abençoe todos aí, onde estiverem, sejam guardados, amparados pela misericórdia, pela graça do Senhor, sejam fortalecidos em Cristo. Orem por nós. Esses dias o Senhor vai levar todos nós a perto de tanta gente que tem no coração essa grande sede e fome do Senhor. Então que Deus use todos nós, todos vocês, para serem bênçãos, cálices que transbordam da graça do Senhor, como diz o Salmo 23. E assim a gente vai levando, né, no dia a dia da graça de Deus, vamos seguindo em Cristo. Deus fortaleça. Qualquer um que quiser compartilhar, conversar, temos ali o WhatsApp e o Facebook, YouTube, podem contar conosco e vamos estar orando. Peço que orem pela tradução da Bíblia que está acontecendo. Agora, esse final de ano, parei um pouquinho nesse mês, tem muita coisa. Eu tenho feito, os irmãos estão observando que alguns textos que estão sendo enviados para os irmãos estão dentro dessa profundidade da tradução ATA, né, que eu denomino ATA no sentido de antiga tradução Antioquia, tentando dar uma lembrança àquele fundamento, né, que Paulo deixou lá em Antioquia, que está na Escritura, né, que a gente deve nos ater à pessoalidade da palavra, a imutabilidade, a sua inalterabilidade, a sua inerrância, né, a sua perfeição. Então ela está sendo traduzida assim, e aí em Antioquia de fato tinha uma escola também de hermenêutica com essa visão da palavra, né? É uma homenagem, vamos dizer, que estou colocando, mas absolutamente centrada na Escritura. Peço aos irmãos que orem, vamos continuando juntos, porque em uma certa dimensão nós somos a tradução última, a exegese última, a hermenêutica última da palavra, somos nós, né, que somos as cartas vivas, abertas e lidas por todos os homens. Muito grato pela vida de vocês, queridos. Orem pelas viagens que todos estamos fazendo nesses dias. Devo fazer uma viagem a São Paulo. Peço aos irmãos que orem também pela viagem a São Paulo, dia 15. Eu fui convidado para participar de um encontro lá na PUC de São Paulo e devo participar ali com vários estudiosos sobre o tema, deixa eu ver aqui, né? O tema vamos ver, deixa eu passar para os irmãos,
distintas experiências do trágico. Né? Então esse é o convite que recebi, né? E quem vai estar coordenando lá, eu peço aos irmãos que orem, porque a coordenação desse dia vai estar nas mãos do professor doutor Luiz Felipe Pondé, por quem temos orado, e eu espero poder conversar um pouquinho com ele lá sobre Cristo. A gente vê a inclinação do Luiz Felipe Pondé para Cristo cada dia que passa. Então eu peço orações, viu, irmãos? Isso vai ser dia 15 de dezembro. E depois no dia 20 por aí, 20, devemos ir em uma aventura de stand-by para São Paulo, na casa dos amados André, Letícia, Samira, reunidos com todo o pessoal de Paraíba do Sul, né? Ali os irmãos, a irmã Zilma, o irmão Celso, vários irmãos, a Priscila, o Cris, nós aqui. Então acho que, né, vai ser uma bênção muito grande. Deus vai abençoar. Vamos transmitir de lá, se Deus quiser, né? E Deus abençoe. Peço que lembrem de orar também, se o Senhor assim tocar, que nos ajude também nas ofertas. É uma grande bênção, viu, irmãos? Necessitamos também de apoio financeiro. Eu sei que todos nós necessitamos de apoio financeiro. O pastor de Deus, ele vive assim. Então eu peço aos irmãos, leiam 1 Coríntios ali 9, que eu sempre coloco. Se houver vontade, toque no coração dos irmãos mesmo sobre isso. Visitem o site da Eclesia Nascente de Cristo. Tem uma área lá que é Coopere. Aí pode entrar lá, tem um modo de cooperar. Peço que orem por isso também, tá bom? Em nome de Jesus, Deus abençoe, queridos. Muito amor de Cristo Deus tem colocado no nosso coração por Ele e uns pelos outros. Deus abençoe, amados no Senhor. Agora, amados, agora eu desliguei aqui do Face. Deixa eu fazer como sempre, né? Os irmãos aqui do site. Para eu desligar, tem que mudar um pouquinho o ângulo, né? Então eu venho para desligar aqui no computador. Deixe-me fechar aqui, deixa eu ver. 30%. Preciosos irmãos da Irlanda, Moscou, Austrália, Luxemburgo, Estados Unidos, Costa Rica, vários países, vários lugares, santos irmãos no Senhor. Deus abençoe todos, Deus guarde vocês, irmãos do Brasil, né? Rio de Janeiro, amados irmãos no Rio, logo estaremos lá novamente. São Paulo, Campinas, Florianópolis. Por enquanto parece que é assim. E outros, Minas Gerais, tem vários irmãos assim de vários estados, né, no nosso país, que a gente tem contato quase que diário, porque estamos assim sempre nessa conexão do Espírito, no Espírito, e usando a tecnologia para nos comunicar. Deus abençoe todos, em nome de Jesus, fiquem no Senhor. Muito grato, irmãos queridos, pela vida de vocês. Agora eu vou desligar aqui, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Acho que deu um probleminha ali, mas acho que vai. Pronto, voltou aqui.